Senhor quer falar. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos começando aqui mais um Mastigando a Bíblia. E no nosso Mastigando a Bíblia hoje, eu quero compartilhar com você uma ilustração muito bacana. Mas eu quero pedir você que se inscreva aí no nosso canal, tá? Dá essa moralzinha para nós aí, dá o seu like, o seu joinha, faz o seu comentário, tá? E escreva aí, porque nós teremos muitos vídeos bacanas aqui sobre o Mastigando a Bíblia. Teremos reflexão, tá? Estudando versículo por versículo, e teremos também evangelismo criativo, tá? Como evangelizar dentro de ônibus, nas praças. Nós vamos ter aqui evangelismo como esse hoje nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos fazer também com corda, com canudinho e vários objetos, tá bom? Mas muito bem, se inscreva aí, Mastigando a Bíblia. Eu sou o pastor Oswaldo, pastor na Igreja Batista Central, cidade de Marabá, no estado do Pará. Muito bem, querido. Olha, quando Deus nos fez, quando Deus fez o homem, Deus fez assim, puro, perfeito, não tinha sujeira nenhuma. O homem não tinha os desejos malignos no seu coração. O homem tinha transparência, como nós estamos vendo aqui, tá? O homem não tinha no seu coração a mágoa, o ódio, o rancor, a inveja, tá? Os vícios. Deus fez assim, transparente. E Deus fez o homem para se relacionar com Deus. Mas aí o homem o homem desobedeceu então a Deus. E com isso, o pecado sujou toda aquela pureza que havia no homem. E aí, através da desobediência do homem a Deus, desobedecendo ao Senhor, desobedecendo a sua palavra, o homem pecou contra Deus. E o pecado é quem nos separa de Deus. A palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E diz também, em Romanos capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o profeta Isaías também diz que são as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E oculte o rosto dele de vós para que ele não vos ouça. Então o pecado, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo, tá, que é errado, que fere o caráter de Deus. Mentir, roubar, matar, orgulho, inveja, tá, desobediência. Então isso vai fazendo com que nós vamos ficando distanciados de Deus. Porque o pecado, ele suja, ele machuca, ele fere, tá? E aí quando Deus olha para o coração do homem, o homem cheio de pecado, o homem distante de Deus, e Deus então envia o seu Filho Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso Salvador. E aí Jesus vai para a cruz, morre naquela cruz, é sepultado e ao terceiro dia ressurge dentre os mortos. Mas Jesus derramou seu sangue, porque só o sangue de Cristo pode purificar de todo o pecado. O sangue de Cristo, aí quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, Jesus então nos purifica de todo o pecado. Ele limpa o nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, e nós voltamos a essa pureza de novo. Porque só Cristo pode mudar a sua vida. Só Cristo pode trazer paz e alegria ao seu coração. Então, você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Jesus pode limpar a sua vida. Jesus pode limpar a sua consciência. Jesus pode perdoar o seu pecado e escrever uma nova história de vida em você. E olha, querido, quando o sangue de Cristo Jesus purifica a sua vida, ainda que o pecado queira te manchar, ainda que o pecado queira te sujar, mas você tem o Espírito Santo de Deus, porque o sangue de Cristo te purificou. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, mas eis que tudo se faz novo. A partir de aí, querido, vive uma vida sem vícios, vive uma vida sem mentira, vive uma vida sem ter a sua consciência pesada pela culpa do pecado.
porque Cristo te liberta. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus, porque Ele é a verdade que te liberta. E olha, querido, o Evangelho de João, ainda no capítulo 8, no verso 36, a palavra de Deus nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entrega a sua vida a Cristo Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe. Olha, querido, muito bom. Agora eu quero ensinar para você também fazer isso. Você pode fazer na escola, você pode fazer na empresa, você pode fazer essa dinâmica no seu pequeno grupo, no seu PGM, você pode fazer essa dinâmica na sua célula, tá? Na igreja, nas praças, nos campos de futebol, em qualquer lugar que tiver alguém, você pode fazer, mostrar como Jesus nos fez no início e como o pecado entrou na nossa vida e como o pecado ele sai da nossa vida pelo sangue de Cristo. Você vai precisar usar o quê? Um copo com água, tá? Um copo com água. Todos os copos transparentes, são 3 copos, todos os 3 copos transparentes. Um você vai usar com água, tá? Representando você, como Deus te fez, tá? O copo do meio, você vai colocar aqui, ó, que boa, ou então a cândida, né? Que é a água sanitária, tá? Água sanitária, tá bom? E no terceiro copo você vai colocar tintura de iodo. Você pode colocar um pouco de água nele e colocar tintura de iodo. Tintura de iodo você compra aqui, ó. Tintura de iodo você compra em qualquer farmácia, tá? Tintura de iodo. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai ilustrar que Jesus te fez puro. Jesus fez o ser humano puro, sem mentiras, sem ódio, sem rancor, sem vícios, tá bom? E quando você vai falando, você pode ir colocando textos bíblicos. Você pode ser criativo, tá bom? Colocando os seus textos bíblicos. E aí, quando você vai falar que o pecado manchou o coração do homem, aí você vai colocar tintura de iodo, tá? No copo que representa o homem, que representa o ser humano, e essa tintura de iodo, ela vai deixar a água toda suja, tá? Preta, tá? E aí, quando você terminar aqui de representar, falar sobre o pecado, falar os versículos que o salário do pecado é a morte, todos pecaram, aí você vai falar que Deus então enviou Jesus para nos purificar. E aí, você derrama, agora no copo que representa o ser humano, você derrama, então, a água sanitária, a cândida, a que boa, tá bom? E ela vai tirando a tintura do iodo e deixando puro, deixando assim transparente. E aí você pode fazer a sua aplicação da maneira que você quiser. Beleza? Esse aqui foi mais um Mastigando a Bíblia, tá bom? Mastigando a Bíblia. Escreva aí no nosso canal, Mastigando a Bíblia, e dá o seu like, dá o seu joinha, comente sobre essa dinâmica, tá bom? E pode usar da maneira que você quiser para abençoar vidas em todo lugar. Valeu? Abraço para você. Obrigado.